Alô você, hoje sexta-feira, dia 22, né? Porque hoje, sexta-feira, você sabe, temos aqui a presença do nosso Pedro Guilherme, nosso comentarista. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Náutico. Olha, a partida Náutico e Vasco está ameaçada a não ter o jogo. Pode ser até adiada. Falta de segurança. Então a federação encaminhou à Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, que no mínimo tem que ter 30 a 40 policiais dentro do campo. O Sport, a preocupação no jogo contra o Palmeiras vai ser o gramado. Né? O Sport está preocupado nessa questão do gramado porque é um gramado artificial. Ora, eu acho que o Sport tem jogadores bem rodados que sabem jogar. Jogaram contra o Atlético Paranaense também na Baixada, que o gramado também é artificial. Aliás, são os dois únicos clubes. Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Palmeiras no Arlan Parques. O Palmeiras, que vem de 2 vitórias, está empolgado aí e também se preparando mais para a final, que acontece no dia 27, né, desse mês, no Uruguai, entre Flamengo e Palmeiras da Libertadores. Então, acho que isso não deveria ser tanta preocupação. Acho que a preocupação do esporte é se organizar dentro de campo. Tivemos também a Copa do Brasil. E a gente viu que o Atlético Mineiro tomou conta do time do Fortaleza, que nós esperávamos um jogo até mais competitivo por parte do Fortaleza, que vem demonstrando, né, Pedro, um futebol convincente. Né? 3º lugar no Campeonato Brasileiro, mas levou 4-0. Eu acredito que faltou muito parte dos acertos dos jogadores, que deixaram bastante a desejar, tomaram 2 gols de sobra. Acredito que tinha capacidade de manter um jogo muito equilibrado, até porque ele mostra isso no Brasileirão, contra qualquer equipe. Embora antes era conhecido como um time que a gente vinha como uma equipe mais fraca, hoje não. Hoje é uma equipe que, se seu time vai enfrentar, já fica com aquele pé atrás, porque é uma equipe que a qualquer momento pode mostrar alguma coisa diferente. Então, eu acredito que realmente deixou muito a desejar. Os jogadores poderiam ter entrado mais concentrados. Faltou alguma coisa. Eu acho que uma jogada individual, alguma parte dos passes poderiam ter acertado muito mais, e aproveitamento das chances. Agora vão ter que fazer 5-0 no próximo jogo, e acredito que vai ser muito difícil. Mesmo sendo dentro de casa, muito difícil. Eu gostei muito do Arana, né? Aliás, foi um golaço. O Arana está se projetando como um dos grandes jogadores brasileiros e que pode firmar a sua posição na seleção brasileira. Acredito que sim. Embora o perfil do Tite seja trazer mais um lateral defensivo e outro ofensivo, eu acho que ele se encaixaria muito bem. 2 laterais ofensivos são uma grande adição para a seleção, até porque o apoio dos laterais é muito importante. Seja cortando para o meio, agindo como meio campista, ou realmente passando com o ala para fazer um cruzamento, como é uma jogada característica do Marcelo, que ia muito bem na seleção. Então, eu acredito que ele vai fazer muito bem para a seleção futura, até porque agora ele ainda é um jogador considerado um pouco menos experiente e falta um pouco para ele se consertar. Quando ele tiver suas chances na Europa, suas chances com times que realmente foram mais grandes, acredito que realmente ele vai se encaixar perfeitamente no perfil da seleção. Flamengo e Atlético Paranaense até se parecia ser um jogo assim onde o Flamengo pudesse ganhar até com facilidade. Mas a gente sabe do potencial do Atlético Paranaense, que sabe jogar naquele campo da Baixada. É um time que ele joga muito bem compacto e quase não muda o time, né? Sempre de um ano para outro, de uma temporada para outra, sempre mantém. Tem alguns ajustes ali ou outro, mas é um time que pode chegar bem. Né? O Flamengo 2-2, joga dentro de casa na próxima quarta-feira. Você acha que vai ter surpresa nesse jogo? Eu acredito que vai ter surpresa por parte do Flamengo. Eu acho que eles vão conseguir realmente administrar o resultado e sair campeões. Em questão do que se esperava para os 2 jogos, eu acho que foi o contrário. Um jogo que muitos esperavam que o Flamengo ia acabar dominando, fazendo até mesmo os 4-0 que o Galo fez. Não aconteceu isso. O Atlético, ele tem esse perfil de realmente se manter defensivamente, e é o que facilitou um pouco as coisas. É claro, o Flamengo começou perdendo, buscou resultado, e eu acredito que faltou um pouco do Bruno Henrique, que é um jogador que faz diferença. O Pedro conseguiu realmente jogar bem e é um grande jogador. Acredito que essa injustiça, quando deixaram ele de fora das Olimpíadas, realmente fez falta.
tanto para o psicológico dele, tanto para a seleção em si, mas acabou sendo campeão do mesmo jeito, então não fez tanta diferença. Mas eu acho que provavelmente no próximo jogo o Flamengo vai conseguir se administrar bem, vai conseguir, com os jogadores que tem, que são muito bons, vai conseguir fazer um bom jogo e talvez manter um resultado 3-0, 2-0. Não acredito que o Atlético vai deixar de fazer gol, mas provavelmente vai sair com uma vitória um pouco mais folgada. Você acredita que o Bruno Henrique, o Flamengo consegue recuperar para esse jogo, já que demonstra ser um jogo também bem decisivo, e com o Bruno Henrique a velocidade do ataque muda um pouco, né? Eu acredito que sim, ele faz total diferença no papel tático, seja correndo para dar uma assistência, cortando para o meio, para tentar forçar uma finalização de um pouco mais de longe. Então, eu acredito que ele vai fazer a diferença se ele entrar no jogo, é claro. E o Flamengo em si vai precisar depender bastante do resultado, vai ter que aproveitar e assim que tiver a chance realmente conseguir marcar, porque é uma equipe que, o Atlético no caso, é uma equipe que sabe segurar o jogo, sabe atacar bem no contra-ataque e não vai mudar tanto o estilo. É claro, isso pode acabar favorecendo o Flamengo, que entendendo o estilo do jogo pode forçar uma jogada pelo erro do adversário, forçar uma jogada por onde eles realmente não têm uma marcação tão grande, mas realmente eu acho que vai depender muito do resultado, se eles conseguirem acertar todas as ações que estiverem. Quem está fazendo muita diferença aqui no meio-campo do Flamengo é o André, né? Andreas Pereira, que já é cotado para a volta no Manchester United, Manchester United quer ele de volta. Acredito que ele vai passar por um período conturbado, porque o Flamengo pode comprar ele a qualquer momento e até mais barato que Gerson. Então, se eles conseguirem comprar, vai ser muito perfeito para a parte do Flamengo, já que ele conseguiu se encaixar na equipe rubro-negra, não tão bem, e não conseguiu tão bem se encaixar na equipe da Lazio e do próprio Manchester United. Acredito que se ele ficar vai ser uma grande adição. O Manchester United quer a volta dele até porque ele está na fase boa, mas ele é um dos principais nomes depois de Gerson. Certo. Aí eu digo, e se o Arrascaeta voltar também? Como é que vai ficar a cabeça do Renato para escalar essa equipe? Vai ficar muito mais complicado, até porque o Flamengo ele tem peça para todo lado do campo. É claro que tem aqueles nomes que a torcida não gosta. A gente tem Vitinho, por exemplo. Mas ainda assim é uma equipe muito completa que, se você olhar, faltou um atacante, tem Pedro. Faltou um meio-campista, você pode colocar Andrés Pereira, Arrascaeta. Faltou um zagueiro, pode improvisar o Ilharão também, que é bom jogador. Então, eu acho que realmente vai confundir bastante a cabeça. Até porque 2 meias armaduras geralmente é muito complicada. Cai um pouco a marcação. Mas dá pra se virar. Eu acho que ele pode acabar escalando os dois. Seja trazendo um para um segundo volante, trazendo um mais recuado, mas eu acredito que vai quebrar bastante a cabeça. E também o zagueiro não jogou, né? É zagueiro de seleção brasileira, Davi Luiz. Acredito que ele também vai ser uma grande peça quando realmente voltar à sua Eu forma acho física. que vai voltar para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Também né? acho. Ele tá tentando se remanter com sua forma física, que realmente decaiu um pouco. Já era previsto por muitos que ele ia acabar se machucando, até porque ele não passou grande tempo treinando novamente com o elenco, se reformando, digamos assim, na questão física. Mas se ele voltar, vai ser uma grande adição que provavelmente vai fazer a diferença. Até porque se eles tomaram esses 2 gols com o Davi Luiz, eu acredito que eles possam tomar menos ou até não tomar nenhum gol. Porque ele ali fechado com o Rodrigo Caio, né? O Felipe Luiz, né? O Isla, aí vem o Andreas e o Arão, aí Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Eu acho que é Coitado do Palmeiras, eu diria. Eu acho que o Palmeiras vai acabar sofrendo, até porque eles têm um estilo de jogo analítico. O Abel segura o primeiro tempo para analisar a tática do adversário, para realmente impor o que ele quer no segundo tempo. Mas o Palmeiras vai acabar sofrendo bastante, porque se eles só manterem o defensivo, uma hora vai vazar. Eu acredito que uma hora, uma passagem do Bruno Henrique, um chute inesperado de fora, até mesmo de próxima área, vai acabar entrando. Bom, um dos comentários que tivemos durante a semana foi a volta do Rogério Ceni para o São Paulo, né? Empatou contra o Ceará e venceu o clássico contra o Corinthians. O que mudou ali no São Paulo com essa saída do Crespo? Eu acredito que não deveria ser demitido o Crespo. Foi muito por parte dos jogadores que não conseguiram realmente manter a cabeça. Mas o Rogério Ceni, não acredito que ele vá salvar o São Paulo de uma crise. É claro, não vai ser rebaixado, eu acredito que não vá.
porque conseguiu ganhar do Corinthians, que ainda assim tem um treinador fraco também, mas uma equipe muito forte. Você acha que o Silvinho, perdendo esse próximo jogo, também pode cair fora? Acredito que sim, vai ter uma grande pressão e ele... Já está uma grande pressão, Já está, né? e vai aumentar muito mais. Eu acredito que provavelmente os jogadores não vão ter mais tanta moral com ele. Ele ainda assim não é um técnico tão experiente assim. Eu acredito que, mesmo tendo sido um auxiliar na seleção, eu acredito que falta bastante. E o Rogério Ceni, eu acredito que se ele fez aquilo com o Flamengo, que foi um Flamengo jogando mal, eu acredito que ele não vai salvar tanto o São Paulo. Pode ser que ele consiga impor o que ele quer, até porque são nomes diferentes, que fazem funções diferentes. Então, se ele conseguir realmente se encaixar do jeito dele, vai fazer um jogo convincente para o São Paulo. Não acredito que vai ser um transformador. Até porque na época, primeiro, ele no Fortaleza saiu, voltou e tudo mais, um mês depois voltou. Foi um elenco que ele formou, que ele tinha na mão. No Flamengo ele já pegou, né, uma equipe, digamos assim, já montada, né, que ajudou em si o trabalho dele. Mas ele próprio, como se diz o torcedor, pisou na bola, né, digamos, administrativamente ali dentro com o grupo, e agora está com São Paulo. Então, eu acho assim, o Rogério Ceni é um tipo de treinador polêmico. Falta um pouco de estudo. Eu acredito que ele não sabe se impor corretamente a tática que ele quer passar. Pode ser que ele esteja tentando guardar alguma coisa mais interessante, porém que não esteja dando certo. Eu acredito que pode ser o perfil dos jogadores, mas eu não acho que seja. Mas eu acho que pode, se ele acabar pegando um pouco mais de experiência, aprendendo mais, vendo trajetória de outros jogadores que a gente tem, trajetória de outros treinadores que a gente tem, tanto lá fora, tanto aqui mesmo, como por exemplo o Renato Gaúcho, que está muito bem. Eu acredito que se ele começar a analisar e pegar o que tem de bom em cada sistema, o defensivo do Palmeiras, o ofensivo do próprio Galo ou do Flamengo, o meio campo, que é muito bom do Fortaleza, eu acredito que ele vai conseguir montar uma equipe muito boa. Falta um pouco dessa parte analítica, que nem o Silvinho. Eu acredito que ambos têm que estudar mais um pouco para depois botarem a cabeça no lugar, imporem o que eles querem com respeito, é claro, sem precisar ter que dispensar jogador e contratar muito. Então, eu acredito que vai faltar um pouco dessa experiência. Tá bom.